Graça e paz a todos. Ah, bom dia, bom dia, bom dia. É Bom bom ver dia. todo mundo aí, ou pelo menos alguns de vocês. Não cabem todos na tela do celular, mas que é bom que nós temos uma fé em comum. Somos ligados, pense bem, somos ligados por uma pessoa chamada Jesus Cristo. E ele, Jesus, hoje no mundo inteiro as pessoas estão se reunindo para adorar, agradecer e fazer planos para mais uma semana. Então, que grande privilégio que todos nós temos, ser filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e o santuário do Espírito Santo. Então, hoje vamos começar capítulo 7 do livro do Evangelho de João. Eu gostaria de completar o capítulo hoje, mas eu não sei se vai ser possível. O capítulo, a meu ver, do jeito que eu estou olhando para o capítulo hoje, é um capítulo de muita tristeza. É um capítulo de rejeição e oposição. Jesus chegando em Jerusalém, chegando no templo, ele vai ser tratado quase como um criminal, um infiel. Muita rejeição, muita oposição. Mas ele não para. Aqui é um grande exemplo para todos nós. Eu não sei como é a sua vida em Jesus, mas eu sei que muitas pessoas sofrem rejeição porque são cristãos. Eles enfrentam oposição porque eles querem fazer o que é certo. Eu me acordei hoje às 3h30, porque tinha que cuidar de uma irrigação minha. Logo eu liguei a televisão porque sabia que os Estados Unidos estavam jogando. Sabe, as mulheres. Eu não sei como é o jogo. Mas eu fiquei muito triste. Porque no meio do jogo saiu um comercial. E era uma das mulheres da equipe. E ela só estava elogiando esse grupo que só quer que todo mundo aceita sem reclamação este novo estilo de vida de muitos, seja gay, lésbicas, qualquer que seja. E eu fiquei pensando, se chegou um homem de Deus, uma mulher falando de Jesus, seria altamente criticada. As coisas são diferentes no nosso mundo hoje em dia. E muitos de nós, falando de nossa fé, ou vivendo nossa fé, nós vamos enfrentar esta rejeição, oposição que Jesus enfrentava no capítulo 7 de João. Primeiro vai ser os irmãos de Jesus rejeitando ele. Segundo vai ser os líderes dos judeus rejeitando. Terceiro vai ser a multidão, o povão
rejeitando o Filho de Deus, o Messias, que veio redimir todos, vão rejeitar. Próximo vai ser os fariseus, vão rejeitar Jesus Cristo. Mas no final das contas, no final de capítulo 7, Susana, em vez de ser chateado, com raiva, frustrado, Jesus abre os braços e convida todo mundo vier. Venha a mim. Venha beber de mim. Então, amados, temos um grande exemplo em capítulo 7. Apesar das dificuldades que você vai enfrentar por causa da sua fé, sempre tenha a atitude que você é filho de Deus, com o tesouro dos céus dentro de você, para ser compartilhado com outras pessoas. Agora, deixe-me esclarecer, eu não disse que você é membro de uma igreja, certa? A sua mensagem não é a igreja. A sua glória não é a sua igreja. A nossa glória é Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa mensagem é Jesus Cristo, a pessoa que morreu por nós. Tá certo? Então, vamos lá. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. Eu acho interessante como líderes religiosos podem ficar com tanta maldade. Quando as coisas não estão indo do jeito que eles querem, eles vão virar até para matar uma pessoa, para poder conseguir o que eles desejam. Agora, continue hoje em dia. Talvez não haja uma crucificação, mas eu garanto que haja um odeio dentro dessas pessoas, uma reclamação tão forte, um medo que eles têm, que eles vão agir igual a essas pessoas aqui. Versículo 2. E a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiam a ele e disseram: deixe esse lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz estas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus creem nele. Ah, que coisa triste. A festa dos tabernáculos era uma festa dos judeus para lembrar o povo do jeito que Deus cuidava delas durante 40 anos no deserto. Deus dando sempre a comida, água para beber, proteção.
Era um tempo de gratidão. Era um tempo para lembrar que Deus é fiel, que Deus sempre está presente. É uma festa boa. Porque o povo estava precisando de um Salvador. Deus ia providenciar um Salvador. O povo ia precisar de alguém para ensinar do jeito que o Pai é verdadeiramente. Deus ia providenciar. Nós sabemos que é a encarnação de Jesus, a luz, a palavra, certo? Mas veja, amados, veja, esse Jesus estava presente nesta casa, junto com mãe, pai e irmãos, e não dava para reconhecer que eles estavam vivendo, até almoçando e jantando com o Filho de Deus, o Criador do mundo. Ele estava bem presente. Ai, 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 ai. E eu vivo, às vezes, como esses irmãos, não reconhecendo, não com a fé que meu Jesus sempre está presente ao meu lado. Pelo menos eu creio em Jesus. Eu reconheço que Ele é Filho de Deus, Ele é Jeová na carne, Ele é a luz do mundo, a palavra, a mensagem viva de Deus. Mas eu falto muito nessa área de reconhecer que Deus está comigo pessoalmente. É triste que eu vivo, às vezes, como os irmãos de Jesus, sem reconhecer ou esquecendo vamos lembrar que Jesus está conosco, certo? Daqui a pouco Jesus vai dizer, venha a mim, venha beber, e eu posso lhes dar o Espírito Santo para viver dentro de você, para jorrar bênçãos para outras pessoas. Eu preciso lembrar que eu sou assim. Eu sou filho de Deus. Vocês são filhos de Deus. Vivem como esse Deus da eternidade está dentro de você, dentro de mim. Ai, como esse... Quando eu estou me lembrando disso, minha vida muda. Muda mesmo. Versículo 6, Jesus disse, amados, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Jesus era um homem com fé, sabia que o Pai estava em controle na vida dele, e que o Pai estava chamando ele para fazer tudo na hora certa. Para os irmãos, muito às vezes, como a gente,
vive como todo mundo. Esquecemos que somos filhos de Deus e que Ele também está querendo atuar em nossas vidas. Eu acho tão interessante como a minha vida, eu estou vendo a minha vida nessas pessoas que andam sem fé, às vezes. Eles viverem sem fé. Versículo 7, o mundo não pode odiar vocês. Por quê? Porque eles simplesmente eram uma parte do mundo, estavam andando com a multidão. Mas a mim, o mundo odeia. Porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Eu acho fácil, muito fácil andar com a multidão. Aqui é muito comum, lugares que tem rios, não tem rio por aqui. É muito comum pegar essa câmara de ar de um pneu, encher muito grande, sentar-se nessa câmara de ar e vai descendo no rio. Entrar no rio e só vai flutuando. É bom, sabe? É bom fazer isso, eu gosto de fazer. Mas eu fiquei pensando um dia, a vida é assim, às vezes todo mundo ficando descontraído na câmara de ar, flutuando no rio, sem saber que tem cataratas lá em frente. Fátima, quem vai reclamar? Quem vai avisar ao mundo que existe uma grande destruição chegando? Na minha mente, alguém precisa, sim, ficar nessa câmara de ar, mas tem que gritar, tem que lutar contra as correntes, tem que chegar a cada pessoa avisando: tenha cuidado, tenha cuidado. Talvez alguns vão prestar atenção, a maioria vão ficar chateados com você porque eles estão descansando, estão se divertindo, relaxando. Então é muito fácil passar com a multidão. Muito fácil. Muito fácil viver com multidão. Muito fácil. Ninguém vai reclamar. Mas Jesus não queria viver com a multidão sem avisar da destruição que vem. Jesus falou, ele deu testemunho a respeito do mundo, dizendo que as suas obras eram más, ruins, não prestavam. Então Jesus disse: vocês vão para a festa, eu não vou, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Bem, na verdade eu tenho dificuldade com essa passagem. Parece que Jesus está mentindo um pouquinho.
Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Ele sabia que ia subir para Jerusalém. Mas nessa hora ele não queria ir. Então tem essa rejeição dos irmãos. Os irmãos até, eu não sei a palavra certa, estão zombando dele. É difícil quando a sua família lhe dá problemas. Versículo 10. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Eu vou dizer que talvez uma semana, duas semanas depois que os irmãos saírem, Jesus resolveu ir para a festa. Eu estava pensando, será que ele passou por Samaria? Fazendo aquela linha reta para Jerusalém, e será que ele parou para visitar as pessoas de capítulo 4? Eu acho bem possível. Mas diz que Jesus não foi publicamente, mas em segredo. Ele foi sozinho. Ele não foi para fazer festa, atrair atenção, o contrário do que os irmãos dele pediam. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Eles queriam matá-lo. Eles não podiam achar Jesus Cristo. Onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Agora, essa aqui é o último ano da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Talvez essa viagem para Jerusalém fosse a última antes que fosse e foi crucificado. Então, a reputação de Jesus já tinha espalhado em todo canto. Todo mundo também, não simplesmente os judeus, todo mundo. Cadê Jesus? Esse homem que está fazendo todos esses sinais, cadê Jesus? Uns diziam, ele é bom. Outros afirmaram, não. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente. Por quê? Por medo dos líderes dos judeus. Ainda hoje, mesma coisa. Quando os líderes não gostam de uma pessoa, pode ser um pregador, pode ser um missionário. Quando não gostam, os líderes, então o povo fica com medo de falar. Eu já conheço casos que o homem está alcançando centenas, milhares, milhões de pessoas. Os líderes não gostam dele. Então eles não querem que ninguém fale ao respeito dele. Eu acho muito triste. Além do sendo um líder, você deve ter muito cuidado para não cair nessas coisas horríveis.
Você precisa ter muito sabedoria e também muito coragem. Porque você não quer tornar-se como um desses judeus aqui, sabe? Você quer poder ter a visão de reconhecer o homem de Deus, e ainda que todos querem rejeitar, se é seu irmão, você precisa a coragem de abraçar publicamente. Na verdade, isso aplica a todos nós. Tenha muito cuidado. É importante seguir nos passos de Jesus e não nos passos desses judeus, esses líderes. Então, primeiro eram os irmãos que estavam rejeitando, dando oposição a Jesus. Agora são os líderes. Quando a festa já estava, 14, quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. De repente, ele aparece. Então, os judeus, quer dizer, os líderes dos judeus, maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado? Como é que ele pode ser tão estudado? Se não chegou a estudar com a gente. Eles estão pensando isso. Como é que ele pode ser saber tanta coisa? Ele não tem estudado com a gente. Nós temos toda a verdade. E quem é esse homem Jesus? 16. Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Coragem. Eu estou falando, mas eu estou falando as palavras do meu Pai. Duas opções aqui, que ele vai mencionar 3 vezes nesses 2 versículos. A mensagem é humana, vem dos homens, ou vem de Deus? É algo que vocês precisam lembrar. Porque nessa grande confusão de religiões, de tradições, de opiniões, você tem que fazer uma separação do que vem de Deus e o que vem dos homens. E eu prometo que existe muita coisa que vem dos homens, e como os judeus, eles falam como é autoridade. Mas não é, não. 16. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, judeus? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Por que estão querendo me matar? Se olhassem no espelho, eu acho que eles deveriam se matar. Eles são os pecadores que estão quebrando a lei o tempo todo. Mas veja bem,
Veja bem, Sidney, é muito, 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 muito difícil repreender um líder religioso. É muito difícil. É muito importante que você, que eu, reconheça o que vem de Deus e o que vem dos homens. Agora, eu vou dizer, não tem problema com tradição. Não tem problema com opinião. O problema é quando a tradição é apresentado como a palavra ou a vontade de Deus. O problema é quando a opinião é apresentado como a palavra de Deus. Todo grupo religioso tem muita liberdade de como se apresentar. Nossa tradição é se reunir nos domingos às 10 horas. Outro grupo quer se reunir às 6 horas de tarde. Outro grupo quer fazer reunião online, como vocês estão fazendo. Ah, mas veja a diferença. A única maneira certa de fazer uma reunião é de 10 horas de manhã online. E se não fizer assim, está pecando. Veja a diferença. Não tem problema ter tradição, opinião, mas é importante saber a diferença entre tradição, opinião e o que vem de Deus. E certamente, nesse caso de João capítulo 7, Jesus é a pessoa que veio do Pai, que está apresentando a verdade. Eu acho importante notar, então eu vou falar, Jesus não está falando de regras sobre como cuidar da sua, ou como estruturar a sua igreja. Essas não são coisas importantes para Jesus Cristo. As coisas importantes são as coisas que ele apresenta na sua própria vida. Luz, amor, cuidar uns aos outros, mostrar respeito e gratidão ao Pai. Estas são as coisas grandes que cada pessoa precisa abraçar. Tem que ser a coisa mais importante em nossas vidas. Em versículo 20, Jesus vai encontrar a rejeição da multidão, do povão. A multidão respondeu, versículo 20, você tem demônio! Pode imaginar? Clamando que o Filho de Deus tem demônio. Esta pessoa que se esvaziou, que morava nos céus, eu não sei onde está, que morava num lugar onde não houve pecado, não houve nenhuma coisa de maldade, ele se esvaziou e veio aqui por amor
para servir, ultimamente para morrer. E a multidão está dizendo, você tem demônio. Eu já ouvi falar pessoas, hoje em dia, falando de Jesus assim. Tem coisas estúpidas nesse mundo, e essa é uma das principais. Jesus não tem demônio. 21, Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Eu acho que ele está falando de quando ele curou um homem no sábado. Vamos ver daqui a pouco. Daqui depois. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. Ele está dizendo, veja bem, vocês estão pegando um menino, machucando esse coitadinho, ferindo, e está fazendo no sábado. É um grande evento, a circuncisão. E se um menino, versículo 23, pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, porque vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado. Vocês machucam, ferem, fazem grande festa de tudo isso no sábado e aceita. Mas se eu curar um homem por completo, vocês querem me matar. E Jesus diz alguma coisa que eu quero que todos vocês anotem na sua Bíblia. Não julgam segundo a aparência, mas julgam pela reta justiça. Tenha pessoas que têm uma cabeça. Pare de ser e repetir simplesmente o que os líderes religiosos estão dizendo. Você olha para cada pessoa com quem você tem trabalhado, convivido. Você veja cada circunstância. E você faz uma decisão do jeito que Jesus faria. Poxa, eu já vi tanta ignorância que feriu ao ponto de pessoas querem deixar de Cristo. Era uma época que era uma grande desgraça frequentar uma reunião da igreja em bermuda. Entende bermuda? Short? Entende? Ok. Uma pessoa chegando a Jesus Cristo do mundo, agora indo para a primeira reunião dos irmãos da igreja, entra com bermuda. Oh, eu já vi essa pessoa tratada como um criminal, maior pecador, humilhada essa pessoa. É a mesma coisa aqui. Estupidez. E vocês, eu preciso a sabedoria,
o Espírito de Jesus Cristo dentro de mim, para que eu possa examinar cada situação e saber como responder com amor, com cuidado, para não ferir, para não machucar. Primeiro Coríntios, não, Romanos 13, 14. Jesus está falando de pessoas com ideias diferentes. Ideias que aprenderam nesse tempo que estavam no mundo fora de Jesus Cristo. E um assunto é comer carne. Comer carne sacrificada aos ídolos. Agora, Jesus, no ministério dele, segundo Marcos, Jesus falou e ele disse que toda comida é boa para comer. Paulo escreveu, toda comida é boa para comer. Tem a liberdade de comer o que quiser. Segundo Jesus, segundo Paulo. Mas no livro dos Romanos, se um irmão chega não querendo comer, o que é que os irmãos devem fazer? Segundo esta passagem, não é para criticar, não é para levar ele para um lugar e ensinar a verdade. O juízo do Espírito é deixar ele fazer o que ele acha melhor. Se ele não quer comer, então ele não deve comer. Não deve. E nós temos que ter este juízo para poder olhar as circunstâncias, olhar o que está passando. Precisamos conhecer esse Jesus dos evangelhos e agir assim. Nem todo mandamento de Deus tem que ser obedecido. Sabia? Nem todo mandamento tem que ser obedecido. Tem alguns mandamentos que são mais importantes que outros. Por exemplo, esse mandamento aqui, de não fazer nada no sábado, é um mandamento de Deus. Mas existe um tempo, uma hora, uma circunstância que não deve obedecer esse mandamento. Jesus curou o aleijado, ou era um homem cego, não estou lembrado. Fizeram aqui essa circuncisão no sábado, caiu o boi, o fazendeiro saiu para salvar o boi. Nem todo mandamento de Deus tem que ser obedecido. Tem coisas mais importantes que às vezes cobram e nos faz desobedecer o mandamento. Eu espero que possam me entender. Senão a gente fala um pouco mais depois. Então, Jesus diz,
julgam pela reta justiça. Nós temos essa responsabilidade em tudo que passamos. Infelizmente, tem alguns líderes religiosos que não têm nem um pingo de bom senso. Eles estariam aqui junto com a multidão e os fariseus criticando Jesus Cristo por quebrar o sábado. É mesmo. Às vezes eu acho que se Jesus estivesse aqui, junto com a gente, uma grande parte de nossos pregadores e missionários não queriam recebê-lo. Porque Jesus não anda conforme as leis e as tradições dos homens. Ele anda de acordo com o que é justo, o que é certo, o que é coberto com amor e graça. Nós precisamos ter esta mesma atitude. Jesus não tem demônio. É a pessoa mais pura, mais justa. Mas a pessoa que tem mais amor, mais cuidado de qualquer outro homem que existia, ou mulher. 25, alguns de Jerusalém diziam: não é este homem que estão querendo matar? Diz que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Ai, 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 ai. É hoje em dia. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas não sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. As tradições, as interpretações, as opiniões. Eles criaram tantas coisas nas suas cabeças. Não sabemos de onde este homem vem. Mas sabem que Jesus veio de Nazaré. Jesus foi Nazaré. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele veio. Onde fica esse na Bíblia? Mas sabe, os religiosos têm um jeito de fazer suas tradições, interpretações, opiniões, que criam uma lei, um legalismo que vai impedindo o povo reconhecer o que é verdade. Muito triste. Jesus se tornou homem. O Deus que se tornou homem. Ele não pode ser o Cristo. Porque sabemos que ele veio de Nazaré. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos fazer tantas tradições, tantas opiniões, que vamos expulsar quase todo mundo. Se Jesus estivesse presente, queríamos expulsar ele também. Tenha cuidado. Abraça o que é de Jesus. Solta o resto.
Por isso é tão importante conhecer Cristo. Você quer ser como Jesus Cristo. Isso é a única coisa para viver. Ser como Jesus Cristo. Você não tem obrigação de ser como seu pastor, ser como seu missionário, ser como seu pregador, ser como sua igreja. Você não tem obrigação nisso, não. O desafio é ser como Jesus Cristo. Não pode ser como Jesus Cristo se não conhecer Jesus Cristo. Passe muito tempo, Mateus, Marcos, Lucas e João, conhecendo Cristo. Eu tenho um casal aqui, muito amigo meu, 84 anos e 82 anos. Pela primeira vez na vida delas, eu cheguei a dizendo, eles nunca ouviram isso. Essas coisas que eu estou lhe falando agora. Eu disse a eles, as pessoas com quem eu trabalho agora, a minha exortação é passar um ano só lendo, refletindo, orando, meditando em Mateus, Marcos, Lucas e João. Um ano, primeiro ano. Não passa para o livro de Atos, não passa para o livro de Romanos, não passa para o livro de Gálatas. Um ano. Só conhecendo Jesus Cristo. Não foi isso que aconteceu com os apóstolos, os primeiros discípulos? Passarem esse tempo só com Jesus. Tentando aprender, conhecer Jesus Cristo. E pode ler o 1 João capítulo 1. Leia a respeito da maneira que João fala dessa comunhão que eles tiveram com Jesus Cristo. E esta é a comunhão que todos nós precisamos. E a única maneira de conseguir é passar tempo com Jesus Cristo. Então, esse casal começou lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Chegando em João, começa outra vez. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lendo, relendo, lendo, relendo. Aos 80 e poucos anos, estão pela primeira vez criando esta vida com Jesus Cristo assim. Nossas igrejas, lindo, eu aposto. Eu não acho pecado apostar. Eu vou apostar. Eu aposto que 95% de todos os estudos, talvez mais, são de assuntos e livros fora de Mateus, Marcos, Lucas e João. Seria mais certo para algumas pessoas colocar uma placa Igreja de Paulo, porque só citam, só estudam Paulo. E é uma grande tristeza. Paulo não é nosso Salvador. Paulo não é a palavra viva que vem dos céus. Paulo não é a luz. Paulo não é a minha redenção. Por que a gente não fala mais de Jesus? Então, eu vou parar aqui e vamos
continuar o estudo a partir de versículo 28, domingo que vem, para terminar o livro. Tem muita coisa para falar ainda. E eu acho que hoje já tocamos em muitas coisas importantes. Eu preciso de tudo isso que eu tentei lhes explicar. Eu preciso me aprofundar em Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo mais, cada vez mais. Então eu não estou simplesmente dizendo que vocês precisam. Eu preciso. E se tiver perguntas, a gente pode tratar agora, mas vamos orar. Pai Santo, recebemos, por favor, Pai, nossa gratidão pela redenção por meio de Jesus. Mas queremos, Pai, que o Senhor abra nossos olhos para ver a necessidade real de andar e viver e conhecer Jesus Cristo. Ajude-nos a reconhecer que Ele é o alvo de nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor por ter vindo e nos mostrado tanto. Em Jesus oramos. Amém. Arlindo. Amém.